Olá, muito bom dia, graça e paz a todos vocês que estão comigo já através da web rádio Pense Nisso. Você que está comigo nesta manhã de sábado, hoje dia 21 de novembro de 2020. Uma alegria poder mais uma vez estar com vocês nesta manhã para estudar a Palavra de Deus neste café teológico, onde semanalmente temos este grande privilégio de nos assentar, poder estudar a Palavra de Deus acompanhado de um bom café. Como sempre digo, a Bíblia em uma mão, café em outra, e vamos juntos estudar a Palavra de Deus através desta live. E você que está comigo, que está chegando agora, muito bom dia. Você que vai assistir esta live em qualquer outro momento, seja tarde ou noite, boa tarde, boa noite, graça e paz a todos vocês. Vocês que estão conosco através da web rádio Pense Nisso, você também pode ficar comigo. Nos próximos minutos vamos estudar um pouco mais a Palavra de Deus, e que bom que você já está ouvindo também a programação musical da Pense Nisso, talvez já esteve desde hoje cedo conosco também. Eu quero mais uma vez cumprimentar aqueles que estão chegando aqui em nossa live. A Noêmia Lucila Schreiner diz bom dia, obrigada pastor, Deus abençoe a todos nós nesta manhã maravilhosa de sábado. Hoje mais uma vez vamos dar sequência em nossos estudos na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulos 4 hoje, um tema muito importante. Aliás, dois temas que nós iremos tratar hoje aqui é sobre santificação e também nós vamos falar sobre a ressurreição, os pilares também da fé cristã, não somente a ressurreição, mas também a vida santificada que o apóstolo Paulo vai falar hoje para nós, e também inspirado pelo Espírito Santo vai nos orientar como podemos melhor viver a vida que Deus quer. Eu quero, antes de nós seguirmos, eu quero lembrar a você que você pode compartilhar esta live em sua rede social, que você pode também auxiliar assim com que mais pessoas também cresçam no conhecimento da Palavra de Deus. Não deixe de compartilhar esta live e vamos juntos fazer com que a Palavra do Senhor alcance outras pessoas, nossos amigos que estão nas redes sociais. Também é importante levar uma palavra, e assim você faz missão. Apenas um clique, você também faz missão. Você que está me ouvindo através da rádio, você pode também convidar os seus amigos, dizer: eu conheço uma rádio bem legal, adiciona lá no Google Play, baixa o aplicativo e esteja junto conosco também, assim você também está transmitindo a Palavra de Deus, incentivando através do teu testemunho a outras pessoas a fazerem também. E ainda mais eu convido você a acessar o site, o pensenissoteologica.com. Você, ao acessar o site, você pode também adquirir a revista. Você vai lá no pensenissoteologica.com/loja, adquire a revista. Mais pessoas também vão poder assim estudar a Palavra de Deus através da revista, seja a versão digital ou a versão impressa. Tem uma nova versão circulando aí, a edição de outubro, novembro e dezembro. Você pode também conhecer com assuntos exclusivos que vão especialmente para a revista. Então aqueles que assinam têm esse privilégio de ter um assunto que é exclusivo aos assinantes, e assim você colabora também conosco através dos trabalhos aqui da Pense Nisso, através também da missão que nós abençoamos lá com parte da renda da revista, a missão Encruzilhada do Sul. Então fica aí o meu incentivo, entre lá, faça como muitas pessoas estão fazendo, estão cada vez mais abençoando esse trabalho e pegando junto conosco, e que deixa a gente muito feliz, tá bem? Então tá, nós vamos hoje mais uma vez estudar, e se você não pegou o seu café, pegue-o, sente aí na frente do seu celular, da sua Smart TV, onde você está assistindo também. É possível assistir as transmissões para aqueles que têm a sua Smart TV, que hoje é possível até mesmo acessar o Facebook através da Smart TV. Você pode também assistir na sua TV esta transmissão. E lembrando também que nós vamos depois postar no canal da Pense Nisso no YouTube. Se você ainda não segue, não acompanha o canal da Pense Nisso, vá lá no YouTube, se inscreva no canal, ative as notificações, e também você recebe ali semanalmente um café teológico que poderá ser assistido em qualquer outro momento no conforto de sua casa também. Ok? O café meu já está aqui preparado, a Bíblia em uma mão, café em outra, e vamos juntos estudar a Palavra do Senhor. Eu cumprimento aqueles que estão chegando, muito bem-vindos. Sempre é bom tê-los aqui nesta manhã mais uma vez, através desta transmissão. Hoje nós queremos mais uma vez
estudar a palavra do Senhor, capítulo 4 da primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. E como eu disse, nós temos dois assuntos que vão nos basear nesta manhã, neste estudo. Vamos falar um pouco da vida santificada e depois também da vinda do Senhor Jesus. E nisto está muito enfatizado a ressurreição daqueles que já nos precederam na morte. Vamos iniciar o texto. Você acompanha em Bíblia, pega a sua Bíblia, seja mesmo no celular, seja a Bíblia impressa, em qualquer tradução, você abre aí em 1 Tessalonicenses, capítulos 4, e hoje nós temos 18 versículos onde nós queremos ouvir e também nos basear naquilo que hoje temos diante de nós. Temos também a Irene Prestes dizendo bom dia, pastor Gabriel, da Congregação da Redenção de Pelotas. Deus abençoe. Irene, nossa querida telespectadora de todos os sábados, também está sempre conosco. É sempre bom ter os nossos fiéis escudeiros aí, os fiéis ouvintes e telespectadores conosco. Isso nos faz saber que nós não estamos sozinhos aqui, mas você está aí do outro lado também para crescer junto comigo no conhecimento da palavra de Deus. O capítulo 4, se você já tem aberto aí, se você já deu uma degustada no café, isso é muito importante também. O café acompanha o momento. Nesta linda manhã de sábado, nós vamos degustando um café e crescendo no conhecimento da palavra de Deus. O capítulo 4 inicia assim. Eu vou ler novamente em NTLH, uma tradução bem fácil na compreensão, e a gente vai pautando algumas coisas em cima deste texto aqui. O título da NTLH diz assim: a vida que agrada a Deus. O texto inicia dizendo: finalmente, irmãos, vocês aprenderam de nós como devem viver para agradar a Deus. E é assim mesmo que vocês têm vivido. E agora pedimos e aconselhamos em nome do Senhor Jesus Cristo que façam ainda mais. Você pode observar aqui que o apóstolo Paulo, ele inicia esse capítulo 4 dizendo irmãos. Isso é muito notório do apóstolo Paulo. Ele chama a igreja de irmãos porque, de fato, todos aqueles que creem no Senhor Jesus são irmãos em Cristo. Eles estão juntos em uma só fé, em um só Senhor. Por isso somos irmãos, tanto você como a mim. Nós somos irmãos em Cristo Jesus, independentemente até mesmo da denominação religiosa que nós estamos. Se você crê no Senhor Jesus, você é meu irmão, minha irmã na fé também. E ele diz assim: vocês aprenderam de nós como deve viver para agradar a Deus. O apóstolo Paulo lembra deles que eles aprenderam do próprio apóstolo esta vida santificada, uma vez que nós somos salvos por meio do sacrifício de Jesus na cruz. Nós somos chamados também a viver de modo que agrade a Deus, porque nós amamos o Senhor. Isso sempre é bom lembrar e enfatizar. Nós não fazemos nada mais para ter alguma coisa, como até mesmo muitas religiões às vezes até fazem grandes sacrifícios para agradar ao seu Deus, aplacar a ira do seu Deus. Nós não precisamos fazer mais nada disso. Deus já fez um sacrifício uma vez por todas e assim Ele entregou para nós, dizendo assim: por meio deste sacrifício que foi perfeito uma vez por todas, eu os aceito. E a partir disso nós ficamos maravilhados, ficamos extremamente contentes e vamos a partir disso refletir uma vida de gratidão. E essa gratidão está aqui no texto em que diz: devem viver uma vida que agrade a Deus. Essa vida que agrade a Deus, o cristão volta para a vontade de Deus e olha para a sua lei com bons olhos, não com medo da punição, mas dizendo assim: é a vontade do meu papai do céu. Sendo a vontade do meu papai do céu, eu vou tentar viver isso, mesmo sabendo que nós falhamos, somos imperfeitos dia após dia, mas sempre vamos procurar dar o nosso melhor com respeito aos mandamentos de Deus, que Ele assim também nos chama a viver. O apóstolo Paulo diz assim: eu dei o testemunho, vocês devem seguir. E é assim mesmo que vocês têm vivido. Ele já afirma isso, dizendo assim: vocês já são assim. E ele só diz: agora pedimos e aconselhamos em nome de Jesus, do Senhor Jesus, que façam ainda mais.
Então, o esforço do cristão é fazer com que cada vez mais a sua vida se torne um hino de louvor a Deus. Eu preciso sempre dizer isso porque a vida cristã é crescimento. Você sabe disso, que em todo e qualquer meio, em toda e qualquer profissão ou em toda e qualquer atividade que nós exercemos, você não inicia de cima para baixo, ou você inicia em tal ponto e ali fica. Você cresce. A tendência sempre é crescimento, a tendência sempre é você ficar sábio, a tendência sempre é você ter experiência em qualquer área, em qualquer meio. Na vida cristã não é diferente. A gente precisa lembrar mais uma vez que nós crescemos em Cristo. Uma vez que somos batizados, nós vamos crescendo no conhecimento da palavra de Deus. E esta live que aqui fazemos semanalmente, ela tem esse intuito de que nós possamos crescer na graça do Senhor. É quando nós conhecemos o amor de Deus e quando debaixo dessa graça nós procuramos viver conforme Deus quer. Isso é um crescimento. Você cresce, você se torna maduro na fé. E isso está também em todo o texto bíblico. Ele perpassa as cartas que o apóstolo Paulo sempre diz, especialmente as igrejas que já criam no Senhor. Ele chama então que possam fazer ainda mais. Para quê? Para mostrar de fato que são cristãos, já foram salvos pelo Senhor Jesus, não para ter alguma coisa ou para aparecer ou mostrar que é melhor do que outros, mas sim porque nós vivemos motivados pelo amor de Deus, o amor que tocou em nosso coração, e a partir desse amor nós vamos refletir na vida diária. O versículo 2 de 1 Tessalonicenses 4, nós temos assim: pois vocês conhecem os ensinamentos que demos pela autoridade do Senhor Jesus. O apóstolo Paulo tinha plena convicção de que ele não estava lá falando simplesmente a sua própria palavra, mas ele estava ali em nome do Senhor. Os ensinamentos que temos dado pela autoridade de Jesus. Ele, assim, sendo um representante do Senhor, fazia com que mais pessoas pudessem também conhecer o Senhor Jesus e viver debaixo da graça de Deus. O que Deus quer de vocês é isso, 2 pontos: que sejam completamente dedicados a Ele e que fiquem livres da imoralidade. E aqui o apóstolo Paulo vai começar a falar agora de uma vida imoral, e ele pede que esta igreja lá, a igreja de Tessalônica, e isso serve muito para nós também nos dias atuais, fuja da imoralidade, a fugir da imoralidade. Por que ele está chamando a atenção isso? Os tessalonicenses da cidade de Tessalônica eram muito influenciados, e até mesmo havia um grande paganismo ali dentro. Muitas pessoas até mesmo adoravam seus deuses com práticas imorais e até mesmo práticas sexuais, porque no povo e até mesmo no mundo antigo tinha isso muito. As pessoas adoravam suas divindades, e a gente chama esse povo pagão, adorar muitas vezes até com práticas sexuais imorais. E aí acontece que ele vem chamar a atenção disso, aqueles poucos cristãos que pertenciam à igreja de Tessalônica. Ele chama a atenção dizendo assim: o que Deus quer de vocês é isso, que sejam completamente dedicados a Deus, a Ele, que fiquem livres da imoralidade, que cada um saiba viver com a sua esposa de um modo que agrade a Deus. Aqui está simplesmente uma vida ética para com esta igreja que o apóstolo Paulo chama a atenção, que agrade a Deus com todo respeito. E ele segue dizendo no versículo 5: e não com paixões sexuais baixas, como faz os incrédulos, que não conhecem a Deus. Esses incrédulos aqui é a mesma coisa que os ímpios, aqueles que não querem saber do Deus Pai, Filho e Espírito Santo, que são chamados de ímpios porque eles talvez adoram outras divindades. Pode ser um bem material, pode ser um astro, pode ser uma criatura feita por homens mesmo. Eles são incrédulos diante da fé cristã, não querem crer no Senhor Jesus, e muitas vezes fazem algumas práticas contrárias ao que Deus deseja que nós o fazemos. Então ele diz assim: fuja disso, fuja dessas práticas imorais.
E sempre lembrando esta imoralidade, se a gente for mais a fundo nisso, nós vamos perceber o que é uma vida imoral. É aquilo que é contra o próprio Senhor Jesus. Se você não crer no Senhor Jesus, diante da Bíblia, isto não é eu que estou dizendo, é a palavra do Senhor, nós nos tornamos adúlteros, nós nos tornamos imorais, porque estamos indo contra a própria lei do Criador, que criou para que nós, cada um de nós, o adorássemos como Senhor. Isso é sempre importante lembrar, você e eu precisamos lembrar disso, que nós temos um chamado para viver conforme Deus quer, conforme Deus se agrada. Quando nós rejeitamos os seus ensinamentos, especialmente aquilo que Jesus fez por nós, quando não queremos saber disso, nós nos tornamos incrédulos, também chamados imorais, os adúlteros. Então, essa questão espiritual com a vida ou a prática de uma vida adúltera, ela está muito relacionada aí, porque uma vida que não quer saber do Senhor, ela é uma vida contra os parâmetros que Deus mesmo criou para uma vida ética dentro da fé cristã. Se você que chegou agora, muito bem-vindo também. Você pode abrir a sua Bíblia lá em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, e você pega também aí, vamos estudar. Estamos agora nos versículos 5, vamos para o versículo 6 deste texto. E você que está na Web Rádio Pense Nisso também, eu agradeço muito a todos vocês que estão conosco nesta manhã de sábado, hoje dia 21 de novembro, já o mês de novembro, né, já está passando, já está quase terminando. Amanhã é o último domingo do ano da igreja, o ano da igreja se encerra agora, um pouco antes do ano civil, mas vamos seguindo assim. Vocês estão chegando, eu estou vendo que tem gente chegando agora também, muito bom dia. Vamos seguir aqui em 1 Tessalonicenses, capítulos 4, versículo 6. Nesse assunto, ele segue dizendo que ninguém prejudique o seu irmão, nem desrespeite os seus direitos, pois, como nós já lhes dissemos e avisamos, o Senhor castigará duramente os que fazem estas coisas. Então vejam, o apóstolo Paulo vem falando assim de uma vida imoral, uma vida que desagrada a Deus. Isso vale lembrar de novo, muitas pessoas lá em Tessalônica assim viviam, porque a maioria do povo de Tessalônica era um povo pagão, um povo que até mesmo usava práticas imorais e práticas sexuais, né, a imoralidade ali para adorar os seus deuses feitos por mãos humanas. E o apóstolo Paulo está dizendo assim, nesse assunto, que ninguém prejudique o seu irmão, nem desrespeite os seus direitos, ou seja, para com isso, evite essas coisas, evite a influência, evite até mesmo de andar com essas pessoas, mas no fundo, respeite-os, não bata de frente com eles para que também não crie inimizades com essas pessoas. Mas eu sempre preciso lembrar a você, uma vez que você respeite, isso não significa que você concorde. A gente precisa, como cristão, aprender isso cada dia mais, porque muitas vezes quando nós não concordamos com tais práticas, nós vamos bater de frente, vamos brigar. Isso não é um princípio cristão. Quando nós não concordamos, nós não precisamos brigar e nem mesmo tornar inimigos. Isso atrapalha mais ainda. Nós vamos respeitar e deixar a pessoa na sua prática, independentemente do que quer que seja, deixar lá, e não vamos criar mais problemas com isso. Isso não significa que nós estamos concordando com aquela pessoa, seja com a sua prática imoral, seja com o seu posicionamento, seu pensamento, sua filosofia de vida, enfim. Então isso é muito importante. Ele está dizendo que nesse assunto ninguém prejudica o seu irmão, nem desrespeite os seus direitos, pois, como nós já lhes dissemos e avisamos, o Senhor castigará duramente os que fazem essas coisas. O que Deus irá fazer? Deus irá punir aquelas pessoas que desagradem o próprio Deus, que vão viver conforme desagrada o Deus, ou seja, conforme contra a vontade do próprio Deus. Isso é Deus e aquela pessoa, não compete a nós querer julgar,
não compete a nós até mesmo querer punir ou até mesmo criar inimizade com essas pessoas que estão contra a palavra de Deus. Respeite-os, né, que tem essa separação. Isso, de novo, não significa que nós estamos concordando com práticas imorais que aqui são chamadas e estão sendo faladas no texto. Cumprimento aqui também a Wanda e o Martim. Bom dia, pastor assistindo, bom dia, Deus abençoe também. Muito bem-vindos a mais um Café Teológico desta manhã de sábado, que vocês podem assim estudar um pouco mais da palavra de Deus. Vamos agora no versículo 7 do capítulo 4 de 1 Tessalonicenses. Deus nos chamou, ou melhor, Deus não nos chamou para vivermos na imoralidade. Tem que lembrar desse não, que senão a gente tira o texto do seu contexto. Deus não nos chamou para vivermos na imoralidade, mas para sermos completamente dedicados a Ele. E essa dedicação a Deus é com a vida por inteiro, né? A vida em palavras e ações, dedicados a eles. Portanto, quem rejeita esse ensinamento não está rejeitando um ser humano, mas Deus, que dá a vocês o seu Espírito Santo. E sempre vale lembrar, e por isso que eu digo, nós servimos a Deus com palavras e ações. O nosso corpo por si só é templo do Espírito Santo. Isso está muito ligado aqui quando ele diz assim: Deus dá a vocês o seu Espírito Santo. O Espírito Santo, ele habita em nosso coração, habita no coração do crente desde quando ele é batizado. E assim, quando nós tornamos-nos templo do Espírito Santo, a gente precisa sempre lembrar de novo que esse templo ele precisa ser bem cuidado, ele precisa também ser um local agradável, e sempre é oportuno lembrar que nenhum de nós gostaria de morar em um local que seja sujo, impuro, com perdão da palavra, fedido, por aí vai. Então, o corpo por si só, né, ele precisa ser cuidado para a honra e glória do Senhor, em todos os aspectos, desde higiene, como também a questão aqui que está sendo falada, imoralidade. Imoralidade é uma vida contrária à vontade de Deus. Por isso, sejam completamente dedicados a Ele, não só em palavras, não só em intenções, mas também uma vida por completo. A palavra, as ações e o corpo também. Esta é a vida que agrade a Deus. Deus espera dos cristãos isso, né? E a gente poucas vezes até mesmo se vê e muito menos ainda ouvimos falar com respeito a isso, né? A vida por inteiro precisa ser um hino de louvor ao Senhor. Isso é importante e oportuno a gente falar sempre. Versículo 9. Não há necessidade de lhes escrever a respeito do amor pelos irmãos na fé, pois o próprio Deus lhes ensinou que vocês devem amar uns aos outros. O apóstolo Paulo dizendo assim: eu não vou falar mais que vocês devem amar os outros. Por quê? Porque isso é algo que nasce de um coração que está voltado, que está em fé no Senhor Jesus. Uma vez que nós estamos na graça de Deus, uma vez que nós cremos no Senhor Jesus, este amor ele tem que fluir automaticamente. Por isso que ele diz assim: não vou mais escrever ou exigir e falar a respeito do amor pelos irmãos na fé, pois o próprio Deus, ele diz aqui, ensinou a vocês que vocês devem amar uns aos outros. Esse amor, ele é o resultado de uma vida em fé. Esse amor na prática, que a gente sempre tanto fala e enfatiza, ele precisa ser visto, ouvido e também sentido em nossas relações, especialmente com os irmãos na fé que aqui ele está falando. Eu sempre gosto de lembrar que uma árvore, quando ela, independentemente que árvore seja, se ela está bonita, viva, ela vai produzir frutos. Vamos tomar como exemplo aqui um pé de uvas, né, que é muito conhecido de nós aqui da região sul. Nós temos o que? A videira, ela só vai produzir uvas se estiver com nutrientes, se ela estiver bonita, ela estiver viçosa, ela só vai produzir se assim tiver. Então isso nos faz lembrar de novo que se nós
estamos em Cristo, nós temos tudo para produzir os frutos da fé. E um deles aqui podemos mencionar que é o amor para com os irmãos. Por isso que é Deus que trabalha em nós para assim frutificar. Não compete nos enfatizar, tem que ser assim, assado, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Isso é automático, isso é resultado de uma vida em fé. Então, por isso que ele diz assim, nem vou mais falar, não há necessidade de falar a respeito do amor que vocês precisam ter com os irmãos na fé. Muito bem-vindo a vocês que também estão chegando. Ainda aí a gente vê que temos pessoas novas chegando também aqui na nossa live. É sempre bom tê-los nesta manhã. Nós estamos no capítulo 4 de 1 Tessalonicenses. Agora vamos para o versículo 10. Pois é esse o amor que vocês têm mostrado a todos os irmãos que vivem em toda a província da Macedônia. Então essa igreja em Tessalônica, eles já demonstravam isso. O apóstolo Paulo, em toda a carta que ele vai enfatizar este amor que as pessoas, que a igreja tinha para com os irmãos da província da Macedônia. Portanto, meus irmãos, pedimos que façam ainda mais. Não é uma exigência pastoral aqui que o apóstolo Paulo está dizendo a esta igreja, mas aquilo que eu falei antes, façam ainda mais. Lembrem-se que a vida cristã é crescimento, nós precisamos fazer mais. Não para aparecer, não para agradar outras pessoas, não com um mero orgulho, mas saber que a vida cristã é crescimento. Nós não podemos ficar naquela zona de conforto e achar que está tudo bem. Fazer mais pelos outros, mostrar de fato que somos cristãos, que precisamos também dizer isso em palavras e ações, e especialmente em ações, que nós temos um Deus que tudo fez por nós, que nos amou, que morreu por nós na cruz, e a partir disso nós servimos as pessoas cada vez mais. Por isso que ele diz que vocês façam ainda mais. Versículo 11. Procurem viver em paz, tratem os seus próprios assuntos e vivam do seu próprio trabalho. Como já dissemos antes, assim, aqueles que não são cristãos respeitarão a vocês e vocês não precisam viver às custas de ninguém. Os versículos 11, ele está dizendo viva em paz. Isso também é uma particularidade dos cristãos. Jesus diz assim, felizes são aquelas pessoas que promovem a paz. Porque Jesus, uma das saudações que ele trouxe e disse, quando logo assim apareceu aos discípulos na manhã da ressurreição, ele diz, a paz seja convosco. Quando a gente, especialmente na igreja luterana, quando termina a consagração dos elementos da Santa Ceia, o pastor se vira para a congregação e diz, a paz do Senhor Jesus esteja com vocês para sempre. Então esta paz que nós temos e que recebemos do Senhor, nós somos também chamados a transmitir essa paz, a procurar viver em paz, a também ter momentos pacíficos e ser pacificadores nesse mundo que tantas vezes quer viver em guerras ou inflama com qualquer discurso, muitas vezes discursos de ódio. Nós precisamos pôr um pé para trás e lembrar da nossa origem, da nossa raiz, do nosso Senhor, que veio trazer a paz, nos reconciliou com Deus e a partir disso nos chama a viver em paz. Olha que maravilhoso! Então, procurem viver em paz, tratem os seus próprios assuntos e vivam do seu próprio trabalho. Aqui de novo o apóstolo Paulo vai chamar a atenção para que a igreja não pare de trabalhar. Por quê? E a gente precisa ler o texto dentro do seu contexto. Os irmãos de Tessalônica, eles pensavam que Jesus viria por aqueles dias. Eles achavam que Jesus iria voltar pela segunda vez, isso é um tema recorrente aqui na carta, iria voltar e por isso que eles acharam assim, então vamos parar de trabalhar, vamos esperar o Senhor Jesus que está breve, que irá voltar em breve. E aí ele disse, isso aqui está entre o texto, trate seus próprios assuntos e vivam do seu próprio trabalho, ou seja, não deixem de trabalhar. Como já dissemos antes,
Assim, aqueles que não são cristãos os respeitarão e vocês não precisarão viver às custas de ninguém. Se vocês continuarem trabalhando, o apóstolo Paulo está dizendo aqui, vocês serão exemplo para outras pessoas. Não parem de trabalhar, não sejam preguiçosos, ele está dizendo assim. Vocês são cristãos, vocês dão exemplo até no trabalho de vocês. E por isso que ele enfatiza, trabalhem com alegria, trabalhem pela paz, mostrando amor, para que vocês possam também ter como se manter, ser exemplos aos outros também e não precisar depender de ninguém. Quão importante é isso para todas as pessoas e também, e especialmente para os cristãos, é ser independentes no sentido de que também, através dessa independência, possam também demonstrar que eles têm um Senhor. Nós trabalhamos no intuito também de servir ao nosso Senhor e a partir do nosso trabalho nós vamos ser bênçãos a outras pessoas. E isso nada mais é que uma vida exemplar também na relação profissional neste mundo que deseja de nós e espera de nós. Ok? Então, nós temos agora aqui o texto da NTLH, ele corta um pouco o assunto, apesar de que no texto original, sempre vai lembrar, o texto é corrido, não tem esse título aqui entre meio, do versículo 12 para o versículo 13, como você pode ver aí, se você tem a sua Bíblia aberta em mãos, novamente estamos em 1 Tessalonicenses 4, 13, do 12 para o 13 tem esse título que diz A Vinda do Senhor Jesus Cristo. E agora o apóstolo Paulo vai tratar com respeito à vinda do Senhor e enfatizando a ressurreição. Este texto, para aqueles que foram no culto, não do último final de semana, nós tivemos este texto aqui do final de semana, seriam 14 dias atrás. Nós tivemos esse texto aqui, essa perícope, né, esse texto do versículo 13 ao 18, lido como a epístola do domingo, que foi o 23º domingo após Pentecostes. O texto inicia, irmãos, queremos que vocês saibam a verdade a respeito dos que já morreram. Veja o que ele vai tratar aqui agora. Para que não fiquem tristes como ficam aqueles que não têm esperança. O apóstolo Paulo vai falar da ressurreição. A ressurreição do nosso Senhor. Irmãos, não fiquem tristes, ele está dizendo assim, como ficam aquelas pessoas que não têm esperança. Vale lembrar de novo, a esperança é algo que a igreja cristã precisa sempre lembrar e ela carrega com muita alegria. A esperança de quê? Que Jesus virá, ele prometeu. Esperança de que nós teremos o novo céu e a nova terra por meio de Cristo Jesus. Esperança ainda mais que nós iremos reencontrar com aqueles que já partiram antes de nós, que creram no Senhor Jesus. Então é isso que ele fala aqui. Não fiquem tristes, não se desesperem, como aquelas pessoas que não têm esperança. No fundo, ele está dizendo como aquelas pessoas que não creem. As pessoas que não creem no Senhor, elas de fato vão se desesperar diante da morte de um ente querido. Elas vão querer morrer junto. E é muito triste isso. Quando a gente está diante de sepultamentos, muitas vezes a gente observa os familiares que quantos deles às vezes querem quase se lançar junto dentro da sepultura do seu ente querido. Porque para eles parece que o mundo acabou. Parece que tudo não dá mais para continuar. E não estou dizendo aqui que nós não precisamos lamentar e chorar, isso faz parte, importante chorar também, isso daria outro assunto, mas ele está dizendo assim, tenham a ciência de que para aqueles que creem, a morte não é o fim. Não fiquem tristes como aqueles que não têm esperança. Nós cremos que Jesus morreu e ressuscitou. Ele é o primeiro, ele é as primícias. Ele saiu na frente, o que é isso? Ele ressuscitou, ele foi o primeiro de todos. E assim cremos também que depois que Jesus vier, segunda vez, Deus o levará de volta e junto com ele levará os que morreram crendo nele.
enfatizando a ressurreição. Jesus virá para juntar de novo o corpo e a alma que foram separados pela morte e levar juntos aqueles que estiveram mortos e aqueles que, mesmo naquele instante, talvez estarão vivos. Haverá pessoas que estarão vivos naquele momento, eles serão transformados e levados com o Senhor. E isso ele vai dizer aqui na sequência do texto. Deus o levará de volta e junto com ele levará os que morreram crendo nele. Versículo 15. De acordo com o ensinamento do Senhor, afirmamos a vocês o seguinte: nós, os que estivermos vivos no dia da vinda do Senhor. O apóstolo Paulo tinha ainda desejo, ele acreditava que a igreja cristã, naquele primeiro século, iria ainda ver a segunda vinda do Senhor. Ele mesmo achava que ele iria ver Jesus vindo pela segunda vez, não teria passado pela morte ainda. Segue o texto. Nós iremos antes daqueles, não iremos antes daqueles que já morreram. O que ele está querendo dizer aqui? Explicando a ressurreição, Jesus virá, ressuscitará aqueles que creram nele, levará, e depois aqueles que estiverem vivos, que não passaram pela morte, nem passarão no ato da vinda do Senhor, estes vão ser transformados e levados também juntos com o Senhor. Versículo 16. E o texto aqui, ele é muito bonito, que esse texto, eu lembro muito, eu já quase memorizei esse texto, que ele está dentro da nossa liturgia, na liturgia da Igreja Luterana, quando nós fazemos o sepultamento. Como eu já fiz vários sepultamentos, especialmente este ano, nós temos aí, e sempre lembro dessa passagem, diz, porque haverá o grito de comando e a voz do arcanjo. Que grito é esse? É a trombeta do Senhor, a voz do arcanjo. Quem que é esse arcanjo? Só tem um. É o arcanjo Miguel, mencionado lá em Apocalipse. Que arcanjo é este? Esse arcanjo Miguel é o próprio Senhor Jesus. O nome Miguel só significa aquele que é igual a Deus. Só tem um arcanjo, Jesus. Jesus vem na frente. Eu começo a imaginar este grande espetáculo da segunda vinda de Jesus, e será um acontecimento fenomenal. Não vai ter como nenhuma emissora de TV ou meio de comunicação transmitir isso, porque todos ficarão tão perplexos, alguns apavorados, outros contentes, apavorados quem não creram, contentes aqueles que creram no Senhor, que irão apenas olhar para cima, irão ver Jesus voltando. Haverá um grito de comando. E eu imagino esse grito de comando quando Jesus vem e as pessoas começarem a olhar para cima, independentemente do lugar que estiverem. E haverá o quê? A voz do arcanjo. Jesus, o som da trombeta de Deus. Só de imaginar já começa a arrepiar os cabelos. Haverá então o próprio Senhor descerá do céu. Aqueles que morreram crendo em Cristo ressuscitarão primeiro. A ordem é: aqueles que creram ressuscitarão, aqueles que não creram também irão ressuscitar. Isso vale lembrar de novo que muitas pessoas acham que somente os cristãos irão ressuscitar. Todos vão ressuscitar. Jesus diz: quem vai ver a sua vinda são aquelas pessoas até que transpassaram Jesus, até que mataram Jesus, que não quiseram saber, que não quiseram crer, para que todos possam ver o Senhor vindo em sua glória e poder e dizer assim: está vindo aquele que nós rejeitamos, aquele que nós não cremos, aquele que nós até às vezes caçoamos. Está vindo o Senhor. Todos irão ver. Primeiro irão ressuscitar os que creram, e aí depois os que não creram. E por último ali no versículo 17 diz: então nós, os que estivermos vivos, haverá pessoas no final dos tempos que não estiverem mortos, não estarão mortos, né? Essa é a palavra.
eles vão ver também Jesus voltando, mesmo tendo passado pela morte. E aí diz, seremos levados nas nuvens junto com eles. Eu sempre lembro, Jesus, ele nem vai mais pisar na terra na sua segunda vinda. Ele vai ser visto vindo, vai esperar as pessoas nos ares, como está dito aqui. Nós seremos levados nas nuvens juntos com eles, para nos encontrarmos com o Senhor no ar. Olha o que está acontecendo aí. Todos verão Jesus vindo em sua glória e poder. Apenas os anjos vão vir e pegar as pessoas que creram no Senhor, irão levar aquelas pessoas até o encontro do Senhor nos ares, juntamente com aqueles que primeiro foram ressuscitados, crendo, e ali haverá separação. Os anjos que passarão e pegarão, a uns que creram irão, outros que não creram ficarão. Ali haverá separação, que Jesus diz, talvez estarão 2 ou 3 pessoas juntas, um será tomado, outra ficará. Haverá 2 pessoas trabalhando, uma ficará, outra irá ser levada. Jesus diz isso lá nos evangelhos, porque haverá separação, porque muitos creram e outros não querem nem saber do Senhor Jesus. Então, às vezes a separação vai acontecer dentro de casa, uns irão e outros ficarão. Mas os que ficarão irão ver aqueles que creram subindo até o encontro com Jesus no ar. E assim ficaremos para sempre com o Senhor. E o texto do capítulo 4 encerra dizendo, portanto, animem uns aos outros com estas palavras. Nós vamos nos animar, por quê? Porque quem está com Jesus, este texto é um texto de alegria. Ele precisa sempre lembrar, vamos nos alegrar. O texto inicia dizendo assim, não fica triste. Essa parte da perícope, entre o versículo 13 ao 18, dizendo, não fica triste diante da morte. Não fica triste como aqueles que não têm esperança. Se alegre, porque aqueles que morreram crendo em Cristo, beleza, nós vamos se ver depois. É só um até logo. Isso a gente deva sempre levar em nosso coração. Não fica triste, não perca essa esperança. E ao final ele encerra dizendo assim, anime-se uns aos outros com estas palavras. Então a igreja de novo tem motivo para se animar, se alegrar, porque Jesus vem. Eu sempre digo, cada dia mais que nós vivemos, é um dia a menos que nós temos para esperar o Senhor Jesus. Ele está vindo. Breve chegará o dia, e cada dia está mais perto de sua segunda vinda. Essa é a promessa que o Senhor fez, e Ele irá cumprir para levar a sua igreja, os que confiaram nele, ficaram firmes nele até o fim, para morar para sempre nesse lugar maravilhoso que Ele nos foi preparado. Então, prontos para a vinda do Senhor. E, aliás, esse é um texto, o título do capítulo 5. Vamos seguir falando nisso semana que vem. Este é o capítulo 4 de 1 Tessalonicenses. Nós temos aqui, então, lido esses 18 versículos. É um texto gostoso que fala, assim, do futuro da igreja, que fala também a forma como Deus deseja que vivamos, forma que agrade ao Senhor, e que você possa também levar isso no seu coração. Essas palavras tão vivas, tão bonitas, foram lidas há 2 semanas atrás nas igrejas, as igrejas que seguem a trienal. Esse texto foi lido para que a gente também não fique triste, mas se alegre que o Senhor vem para também buscar aqueles que confiaram nele. Como Jesus diz, para que onde eu estiver estejais vós também. Jesus quer ficar para sempre conosco. Jesus quer que nós, as suas criaturas, que Ele tanto ama e foi capaz de entregar a sua vida por nós, possa estar para sempre com Ele e possa ser tirada desse vale de lágrimas que o mundo é, que nós vivemos. Mas confie nesta promessa de que Ele vem mais dia ou menos dia. Mesmo nós estando mortos, ou mesmo nós estando vivos,
iremos para com o Senhor. Isso é motivo de alegria de novo em toda e qualquer circunstância. Que você possa também levar esta palavra no seu coração, nesta manhã, neste café teológico, que mais uma vez tivemos o privilégio de dar a palavra do Senhor. A Edna Miller ainda diz: bom dia, pastor, estou assistindo, muito bom dia, que bom que você está conosco. A Flora Henrique também diz de Arroio do Padre: bom dia, bom dia. A Vanise Teixeira também diz: bom dia, Vanise, Deus abençoe a todos. Vocês chegaram agora para o final aí, eu só peço ao encerrar esta live, volte, faça o seguinte, pegue, volte até o início, inicie, comece estudando novamente e tenha esse momento que você vai crescer no conhecimento da palavra de Deus, é muito importante. Ele vai ser postado também, esta live, depois no YouTube. Você pode assistir também em qualquer outro momento, manhã, tarde ou noite, até mesmo de madrugada é possível assistir. Apenas na rádio, que nós estamos transmitindo agora, simultaneamente aqui, isso a gente sabe que na rádio é nesse momento. Mas a live tem a oportunidade de você assistir em qualquer outro momento também. Ok? Eu fico muito feliz e vocês estão sempre conosco aqui todos os sábados às 9 horas. E desejo a todos vocês um rico sábado, um abençoado sábado na presença do Senhor. Ainda chegando aí para nós, a Selmira Krieger diz: bom dia, pastor, estou assistindo. Bom dia, Selmira, Deus te abençoe também. Não esqueçam de compartilhar esta live em sua rede social. Quando você compartilha, mais pessoas vão também conhecer essa boa nova da salvação. Desejo a todos vocês a paz do Senhor. Até o próximo sábado aqui no nosso Café Teológico. Fiquem com Jesus. Tchau, tchau.